Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Woodflow, podcast que traz informações relevantes para o mercado da madeira, tanto nacional, mas muito focado aí na parte de exportação e toda a visão que os outros países têm aqui do Brasil. Hoje nós temos um episódio super especial aqui que nós vamos falar sobre madeira nativa brasileira. Um assunto até um pouco polêmico aí, vai trazer algumas informações sobre a madeira da Amazônia, que tanto se fala, né? O que está sendo feito aqui no Brasil para a gente poder exportar essa madeira de uma forma legal, e vamos fazer aqui um contexto muito interessante com os nossos convidados. Lembrando que o podcast Woodflow é produzido pela nossa plataforma woodflow.com.br. Você que compra ou vende madeira, faça seu cadastro, acompanhe as notícias, saiba tudo o que está acontecendo no mercado. E antes de começar a apresentação dos nossos convidados, vamos falar um pouco aqui também do nosso patrocinador, a Pixlog, que é um aplicativo desenvolvido pelo pessoal de Curitiba, que ajuda demais na medição de toras. Você que trabalha aí com tora e precisa fazer a medição, a Pixlog desenvolveu um aplicativo que ajuda muito em todo esse processo e traz vários benefícios aí, como cubagem de pilha de toras, contagem de amostras na pilha, reconhecimento do diâmetro, relatórios. Acesse lá pixlog.com.br, você vai ver que tem muita solução para quem trabalha com esse tipo de produto aí de tora, que precisa realmente de otimizar o tempo. É muito legal. Fale lá com o pessoal, Rodolfo, o João, eles vão te atender super bem. pixlog.com.br. Recado dado, vamos começar as apresentações aqui de hoje e começar por ele, que é o nosso parceiro já, que vem nos acompanhando aqui, Marcelo Bestec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, Marcelo. Bom dia a todos que estão assistindo o programa, bom dia, Gustavo. É sempre uma satisfação estar aqui nesse programa e digo isso em meu nome da SCP Engenharia de Projetos e vamos hoje tratar sobre esse tema que você está trazendo. Vamos lá, e para tratar desse assunto, né, madeira nativa da Amazônia, a gente tem um especialista aqui que vai poder ajudar a gente a entender todo esse contexto. Nós estamos aqui com Derek Martins, ele é o presidente da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará. Ele é engenheiro florestal, mestre em agriculturas amazônicas e desenvolvimento sustentável. Ele atuou com diversos projetos florestais e ambientais. Ele é sócio proprietário da STA Ambiental, empresa de projetos ambientais. Foi secretário de Meio Ambiente de Belém de 2015 a 2017 e atualmente é presidente da Associação das Indústrias Exportadoras do Estado do Pará e presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEPA. Seja muito bem-vindo, Derek. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Gustavo. É um prazer. Parabéns pelo Woodflow. Agradecer o convite. Para a gente é sempre uma grande oportunidade falar de manejo florestal, falar da atividade que é desenvolvida no estado do Pará. Agradecer o Marcelo aqui junto conosco e estamos à disposição para essa conversa que para nós é muito importante. Muito bom. Então, para a gente começar um pouco o nosso bate-papo aqui, falando sobre madeira tropical, madeira nativa, madeira da Amazônia. Marcelo, eu queria pedir para você trazer um contexto global, né? Vocês, como STCP, colaboram com vários boletins, inclusive colaboram aí com a TTO e várias outras informações que vocês têm do mundo todo, para a gente situar um pouco o Brasil, que posição que a gente está com relação a essa madeira nativa que é consumida no mundo. Perfeito, Gustavo. Contextualizando um pouco, então, sobre esse segmento de mercado, vamos chamar assim, de madeiras tropicais, produtos de madeiras tropicais. Em termos globais, né, os grandes números, pegando os números mais recentes de 22, as exportações giraram em torno de uns 15 bilhões de dólares, isso pegando nem todos os produtos, porque às vezes tem um mix, né, de madeiras, mas pegando principalmente serrado, compensado, lâminas, molduras e até mesmo toras. Nós estamos falando de algo em 15 bilhões. O Brasil
participou com um pouco menos, quase 1 bilhão, o que dá uns 6% em termos de valor. Mas pegando esse contexto, é importante a gente caracterizar ou diferenciar um pouco esses mercados, né? É um mercado amplo, dinâmico, né? Bilionário, como eu comentei, e ele está focado nesses produtos que eu falei, além, é claro, de alguns produtos de maior valor agregado, como piso, móveis, né, imobiliário e também produtos decorativos, principalmente pela durabilidade, pela questão de aplicações, né, e as possibilidades que a madeira tropical oferece, né. Nós temos aí 2 grupos, né, os produtores, falando globalmente, e os consumidores. Eles geograficamente estão um pouco distintos, né? Evidentemente, quando se fala em produtores, nós estamos falando basicamente dos trópicos, mas os consumidores se concentram principalmente na Ásia, Europa e América do Norte, liderado pelos Estados Unidos, né? No caso de consumidores, né, a Ásia tem principalmente China e Índia, né? Lembrando aqui que a Índia é grande consumidor, importador de madeira de teca, né? Embora nós tenhamos teca no Brasil, ela não é nativa e ela não está nesse rol que a gente estará mais discutindo hoje. Mas China e Índia lideram lá, mas nós temos daí a Europa, né? Um grande consumidor, e daí liderado por Reino Unido, Alemanha, Holanda, né? E Bélgica. E no caso dos Estados Unidos, embora ele seja um consumidor menor quando se compara todos os demais países. No caso de produtores, o Brasil ele tem uma relevância, né, já pensando assim em termos de participação, já foi maior, né, hoje está um pouco mais reduzida, mas também temos competidores, né, e isso estamos falando na Ásia, de uma Indonésia, Malásia, e no caso da África tem muita madeira que ainda vem do Gabão, República do Congo e dos Camarões, né? A participação brasileira, né? Nós somos tanto produtores quanto consumidores, né? Uma boa parte, ou a maior parte, talvez o Derek tenha os números, né, mais apurados, mas a maior parte permanece no consumo doméstico brasileiro, é uma parcela apenas que é exportada, e nós temos, assim, quando se fala em participação, hoje, aproximadamente, no caso de um compensado de madeiras tropicais, em torno de 1,5% a 2% das exportações globais, é um número pequeno, já foi maior, pegando uma estatística de uns 10 anos atrás, nós participávamos com 4%. Mas os números que mais reduziram foram, por exemplo, em madeira sólida Cerrado, né? Hoje está em torno de uns 6% e já foi cerca de 35%. E especificamente lâminas, é um mercado muito menor, mas nós tivemos aí uma participação de 60%. E hoje nós estamos apenas com 4%. E não que a nossa exportação reduziu em volume, foi mais uma participação aumentada, uma competição de outros países que ocuparam o mercado com essa expansão daí do consumo. Então, essa é mais ou menos a visão assim global, né? Nós temos muitas especificidades aí, né, das próprias madeiras, das próprias espécies, né? E isso aí tem toda uma diferenciação de preços, né, de qualidade, especificações. E é um mercado complexo nesse sentido, né? Não é uma commodity única, mas ele é de alto valor agregado, ele permite, né, um ganho com menores volumes do que para outros tipos de segmentos do mercado florestal. Interessante essa posição global, né? Porque a gente fala tanto da Amazônia, e a gente vê que não é assim tão relevante no planeta, apesar de toda a polêmica que envolve, né? E o que é realmente a madeira nativa, Derek? O que realmente o Brasil produz? O que realmente a gente exporta? O que é consumido aqui? Como que a gente pode realmente falar um pouco sobre o que é feito realmente em termos de madeira da Amazônia aqui no Brasil? Uma informação importante, né, dentro desse contexto que o Marcelo trouxe, é que nós temos aí, em termos de área, né, nós estamos falando de Amazônia, estamos falando de um pouco mais da metade do território brasileiro, né, 9 estados da federação,
tendo como principais estados produtores o estado do Pará, o estado do Mato Grosso e Rondônia, mas também com alguma produção iniciando no Amazonas, alguma coisa no Acre, mas esses 3 estados já se consolidaram nos últimos anos como grandes produtores e exportadores de madeira. E quando a gente fala de Amazônia, a gente pensa logo na floresta, na exuberância do ecossistema amazônico. E, de fato, é fundamental. E aí tem uma outra informação que é fundamental para essa nossa conversa, que é a origem dessa madeira. Então, hoje ela é produzida em projetos de manejo florestal sustentável, que é uma prática hoje já internalizada pelas empresas, que é o uso adequado desses recursos, mantendo a floresta, mantendo o cumprimento dos serviços ecossistêmicos dessa floresta. Ela continua sendo floresta e você consegue produzir produtos madeireiros, não madeireiros e mantendo os serviços da floresta acontecendo. Então esse mercado hoje, dentro dessa perspectiva que o Marcelo iniciou, é importante a gente trazer que nós temos aí grande extensão de área, cobertura florestal. O estado do Pará hoje tem 76% de cobertura florestal. No entanto, a gente ainda tem dificuldade, que a gente pode falar um pouco mais para frente, que é de participação nesse mercado mundial. Como o Marcelo trouxe, 6% em torno a nossa participação no mercado mundial de madeira nativa, perdendo aí para os demais produtores localizados aí nos trópicos. E hoje essa madeira que é produzida através dos projetos de manejo, nós temos aí cerca de 50 espécies, que são variadas densidades, variadas utilizações, destinações dessa madeira. Então nós temos madeiras que são mais resistentes à água, por exemplo, que são usadas para embarcações, para áreas portuárias. Você tem madeiras que são utilizadas, por exemplo, na Europa, que é o segundo grande importador, segundo grande destino dessa madeira. E é importante, quando a gente fala de madeira tropical nativa dos estados da Amazônia, você tem principal destino Estados Unidos, algo em torno de 40% dessa madeira. Segundo o bloco europeu, em cerca de 11, 12 países vão outros 40% e o restante a Ásia, que é distribuído esse destino dessa madeira. E aí dessas 50 espécies, nós temos aí 10 a 15 que são as principais, que representam o maior quantitativo. Você tem, por exemplo, o IP, se tornou talvez a madeira mais conhecida. Vocês são um grupo de cerca de 7, 8 espécies que estão dentro desse nome IP, principalmente dos gêneros Tabebuia e Androanthus, mas que tem essa variedade de destinação. Então você tem madeira que vai para a fabricação de instrumentos musicais, por exemplo. Você tem madeira que vai para plantações de parreirais na França, que são adequados para se fazer a produção do vinho. Madeira que vai para portos, madeira que vai para casas, é muito exportado para a região do Caribe, os países da região do Caribe, por exemplo, casas pré-moldadas, que a gente não tem tanto a cultura de uso da casa de madeira no Brasil, mas em alguns países se tem, e nós temos hoje exportação de casas pré-moldadas de madeira, que poucas pessoas conhecem. Então o destino dessas madeiras é bastante amplo, mas os principais são piso e deck. Então esse é um mercado hoje que já foi maior no passado, e é importante lembrar, mas que nós temos uma estabilidade aí, se a gente considerar pegar um marco histórico aí de 2000 até agora, você tem de 2016, 2017 até hoje, algo em torno de 200 milhões de dólares, considerando o estado do Pará, que seria 20% desse 1 bilhão que nós temos hoje, anualmente. Então aí tendo esses estados como principais produtores. Pois é, a gente tem uma pequena fatia de todo esse mercado mundial, E a gente vem reduzindo isso. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o mercado continua consumindo outras espécies. O que será que aconteceu nesse meio do caminho aí que o Brasil perdeu tanto mercado, a gente com tanta área, com tanta potência aí, e a gente não consegue? Será que é mais uma questão aí de falta da gente contar nossa história aí, de fazer um marketing positivo? Porque até então, no mundo, você fala de Amazônia, tá todo mundo destruindo, E a gente tem vários estudos, principalmente aqui no Brasil, A Embrapa, por exemplo, já fala muito sobre esse manejo sustentável e que uma das formas da gente realmente preservar a floresta é aplicando manejo sustentável e valorizando essa floresta. Onde que a gente perdeu tanto mercado? Assim? O que você
participando, o pessoal aí que exporta atualmente. Como que você acabou de voltar lá da feira, né, na França? Como que o pessoal percebe isso aqui no Brasil que a gente tem feito? Bom, acho que a gente poderia resumir aí, de forma geral, falta de informação e falta de confiança. Isso se traduz aí ainda numa visão estigmatizada do uso da madeira tropical nativa. Nós temos um excesso burocrático, de processos burocráticos, que aumenta muito o custo de transação desse produto. Existe uma visão distorcida da sociedade que, por vezes, associa com desmatamento, a atividade de produção de madeira florestal nativa. Então, a gente ainda precisa avançar muito, principalmente que a sociedade, de forma geral, entenda que o manejo florestal é uma das melhores formas de uso da floresta nativa, porque você consegue valorar, você consegue produzir, gerar produtos mantendo a floresta em pé, cumprindo suas funções ecológicas. Então, essa é uma informação que a gente ainda precisa disseminar mais, precisa divulgar. E o Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, avançou muito em termos de controle, rastreabilidade desse produto. Se você pegar as principais commodities, principalmente quando a gente fala de economia rural, a madeira, sem dúvida nenhuma, foi a que mais avançou. Hoje você tem sistemas federais, estaduais integrados, mas infelizmente essa informação ainda não chega. E quando a gente fala de Amazônia, existe ainda um pouco mais de uma visão preservacionista. E a gente sabe hoje que a melhor forma de você manter essa floresta em pé é produzindo de forma legal e sustentável. Então acho que essa é uma informação que a gente precisa continuar divulgando, trabalhando, e canais como esse são fundamentais para isso. Em termos de legislação, né, Marcelo, vocês que acompanham muito isso aí, o Brasil é um dos mais rigorosos do mundo com relação à exploração da floresta, né? Sem dúvida, o marco regulatório, assim, para esse manejo, ele está muito bem estabelecido do ponto de vista de regras, né? Elas são claras do ponto de vista de o que precisa ser feito, tem todo um protocolo que vai desde da solicitação, de um plano de manejo, autorização de corte, a parte de transporte, então tudo está bem regulamentado, com base nessa legislação. Agora, não basta ter a legislação bem estabelecida. Quando se fala em rastreabilidade, nós também estamos falando que existe uma necessidade de fiscalização e controle desses diferentes processos ao longo, desde a origem até o destino da madeira. Então, a fiscalização é um fator importante. Essa integração dos diferentes sistemas, ela permite uma fiscalização mais, vamos dizer, transversal. Ela não é uma fiscalização de separar como já foi no passado, um caminhão ou ir até uma floresta, uma indústria para poder verificar. Mas existem, além do que o Derek já falou, desafios que talvez foram criando esse ambiente de redução das exportações brasileiras, e mesmo da produção e exportação, que se somam a outros fatores. Por exemplo, nós temos no Brasil, e quando a gente fala de produção de madeiras tropicais, nós estamos nitidamente falando da região amazônica, nesses 50% do território nacional, nós temos problemas logísticos, de infraestruturas, nós temos a questão de insegurança jurídica ainda, com relação à regularização fundiária. Quando se fala em manejo florestal sustentado, você tem duas opções, em áreas privadas ou em áreas públicas. No caso de áreas públicas, muito já se avançou em termos de concessões florestais, quer seja em nível federal, através do Serviço Florestal Brasileiro, que é o órgão com a competência para a gestão das florestas públicas para fins de manejo florestal, mas nós temos também a oportunidade, e vem sendo explorada por grandes empresas, do manejo florestal em terras privadas. E uma das condicionantes, um dos fatores para se ter esse manejo é uma regularização fundiária. Na medida em que não se avance ou não se tenha isso bem estabelecido, não existe. Você tem o recurso florestal, floresta, mas se não existe
esse processo bem definido, não se pode avançar com o manejo florestal. Então, existem gargalos que vêm sendo trabalhados, né? No caso de regularização fundiária, o CAR é uma das primeiras ferramentas que, pelo menos, macrolocaliza, né, essas propriedades, e é um passo para que se trabalhe mais nesse sentido. Então, é uma soma de fatores, né? Alguns que já foram comentados aqui, mas nós temos outros, e também as exigências dos mercados lá de fora, não somente em especificação de produto, mas em termos de leis que eles têm para recebimento dessa madeira. Podemos falar aqui do Lacey Act, né, a lei americana, que busca uma comprovação de que a madeira não está vindo, né, de um desmatamento ilegal. Nós temos também a EUTR, no próximo ano a EUDR, né, na Europa, mas tem também o Gold System no Japão, e temos alguns outros sistemas. A própria CITES, que especifica, né, define espécies que são ameaçadas da flora e fauna de extinção, tem diferentes categorias, diferentes anexos, né? E quando se tenta exportar uma dessas madeiras, não é proibitivo, mas tem também uma série de documentos e licenças, né, para serem comprovadas. Então, acho que essa soma de fatores contribuiu ao longo do tempo para essa redução, né, da participação brasileira. Mas eu concordo e assino embaixo do que o Derek falou, desse avanço, né, brasileiro através desses sistemas integrados que não existiam no passado. As regras estão muito mais claras hoje para o manejo florestal em áreas nativas. Pois é, o Brasil tem um controle absurdo, né, sobre tudo. E antes de entrar um pouco mais nesses detalhes de documentação para exportação, que a gente está falando, sempre focado muito em exportação. Mas o grande consumidor mesmo da madeira nativa continua sendo o Brasil, né, Daniel? Você estava falando um pouco dos números aí. Isso, hoje nós temos os sistemas que permitem, né, através dos BIs, você consegue acessar essas informações. E quando a gente pega os números da exportação, né, principalmente a principal plataforma Siscomex, e os dados de comércio doméstico, né, venda interna no Brasil, aí DOF e os Sisfloras, que são os programas estaduais de controle dessa madeira, os números mais recentes mostram que somente 17% a 18% da madeira tem como destino a exportação. Ou seja, mais de 80% dessa madeira tropical nativa ela é consumida internamente. Seja o mercado brasileiro, né, então da Amazônia sai muito para São Paulo, por exemplo, para a região do Nordeste, mas também para o consumo nas cidades, né? A construção civil é um dos segmentos que utiliza muito essa madeira, né, de uma forma bastante dinâmica, a utilização de madeira, mas também as pessoas usam, né, nas casas, você tem uma utilização local bastante expressiva. Então, hoje, a exportação ela representa somente 17% a 18% do destino dessa madeira. É uma pressão enorme e o Brasil é o grande consumidor. A gente tem que começar a propaganda interna aqui nossa mesmo, né? E falando um pouco mais sobre as espécies, né? O que a gente tem na Amazônia? Quais são as principais? Você falou de 50 espécies, mas quais são as mais conhecidas e comercializadas? Essas espécies elas estão divididas aí no que a gente chama, basicamente relacionado à densidade, né? Madeiras vermelhas, madeiras nobres, madeiras brancas e madeiras mistas. Então você tem aí nas madeiras nobres, essas de principal utilização e maior valor econômico, você tem o ipê, o frejó, cumaru, jatobá, madeiras densas, aí, madeiras vermelhas, que a gente utiliza bastante. A maçaranduba é uma das principais. Você tem uma ocorrência muito grande nas regiões dos projetos de manejo, nas regiões da Amazônia. Você tem espécies como Itaúba, por exemplo, principalmente ali na calha norte do estado do Pará. É bastante presente. É uma madeira de altíssima qualidade, principalmente em contato com água. Então ela é utilizada para a produção de embarcações, por exemplo, áreas de portos. E aí você tem outras espécies, né? Mas essas talvez sejam as mais conhecidas que a gente tem no mercado. Você tem o angelim, né? São várias espécies que ficam dentro desse nome comum mais utilizado de angelim. Tem o angelim vermelho, vários tipos de espécies. E essas têm sido as principais
espécies, né? Como eu falei, você tem aí as densidades acabam definindo muito o destino de utilização dessas madeiras, né? Então, para construção civil, para casas, embarcações, portos, portas e janelas, instrumentos musicais, né? Então, nós temos, por exemplo, uma espécie que é talvez a primeira espécie utilizada no Brasil, que dá o nome, né, que é o pau-brasil. Até hoje é uma madeira utilizada não mais nativa, mas através de plantações com a finalidade de produção de instrumentos musicais. É uma espécie que é muito adequada para essa finalidade. Então você tem aí uma gama bastante diversa, né, de destinação e utilização dessas espécies. E as principais hoje, né, que a gente estava comentando aqui sobre essa pressão aí de fora, que é o IP e o cumaru, eles estão para entrar na lista de espécies ameaçadas, né? O que a gente pode falar sobre esse processo? Como é que está isso? Vai efetivamente entrar aí nos sítios? Como é que funciona daqui para frente se isso entrar mesmo? Eles entraram, na verdade, na última convenção, né? Eles entram em vigor agora no final desse ano, né? Então foi dado um prazo, né, de 2 anos para que sejam feitas as adequações nos países produtores e os países importadores. E aí, uma das exigências, por exemplo, né, dessa convenção, a partir da entrada, eles entraram no anexo 2. Cada lista de espécies ela tem uma relação com vulnerabilidade. Pode ser ameaçada de extinção, pode ser vulneráveis, né? Então, hoje o anexo 2 ele prevê que as espécies que estão nessa lista elas podem ser manejadas e serem comercializadas. No entanto, elas exigem um nível maior de controle, de documental. Então, hoje, a autoridade administrativa responsável no Brasil por esse processo é o IBAMA. E está sendo construído um documento chamado NDF, que é de exploração não prejudicial. Esse documento está sendo feito pelo IBAMA, liderado pelo IBAMA, junto com outras instituições, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, universidades, outras instituições. O Serviço Florestal Brasileiro tem participado desse processo. E esse documento é que irá definir as diretrizes para a exportação dessas espécies. Então, o IBAMA emitiu uma portaria interna, existe um grupo de trabalho, o qual a IMEX, junto com outras instituições, estão acompanhando esse processo, que deverá, ao final de agosto desse ano, emitir esse documento. Então, ele pega as espécies IP e cumaru, e aí você tem várias espécies dentro desse nome comum, e para cada uma haverá diretrizes específicas, né? Talvez alguma dessas poderá subir, digamos, o nível de proteção e não mais poderá ser comercializado. E outras precisarão ter a licença CITES, né, que é uma licença a mais que deverá ser emitida para que se possa fazer o manejo e a comercialização dessas espécies. Mas ainda vai ser possível, então, explorar e vender sem problemas aqui. Né? Sim, isso é importante, né? Elas não estão proibidas de serem comercializadas e manejadas. Elas apenas haverá necessidade de uma informação a mais para um controle dos países, né? Tanto os países produtores como os países importadores. Então, da mesma forma que o Brasil está se organizando, outros países estão também organizando para controlar, um controle a mais dessa informação. Mas elas poderão sim continuar a ser comercializadas como hoje estão sendo comercializadas sem nenhum problema. Nessa convenção, Brasil, Bolívia, Guiana foram defensores da não entrada, né, das espécies na lista, mas principalmente alguns países consumidores, né, União Europeia e alguns também da América Latina, Colômbia e Panamá, foram, e até a convenção foi no Panamá, né, foram favoráveis à entrada. Nesse anexo, como vocês comentaram, ela permite o uso, mas há controvérsia assim, de ter sido até equivocada nessa entrada, porque o processo, a questão por trás disso é se há um risco para as espécies de uma extinção, né, uma vulnerabilidade muito alta. Até houve um projeto, um estudo feito pela Embrapa, tentando provar, mostrar, esse estudo foi apresentado na ocasião, que no caso do IP não existe, né, a vulnerabilidade. E principalmente porque nisso que você trouxe, de que no Brasil o manejo ele é sustentável, há uma retirada
de um número muito limitado de árvores, né, da área sob manejo. Não estamos falando de uma conversão do uso da terra, né, de desmatamento. Nós estamos falando de retirar algumas espécies. A grande maioria fica, e ficam indivíduos, né, e foi feita essa avaliação dos que ficam se o IP estava continuando. E sim, ele está em diferentes estágios de sucessão na floresta. Então, foi um pouco polêmico, assim, uma controvérsia com relação à entrada, né, dessas madeiras, mas ela continua. Agora, lembrando que nós estamos falando de duas das madeiras mais valiosas, né, e que às vezes é o diferencial para a viabilidade econômica do projeto florestal, né, de manejo das florestas. Tirá-las seria um outro, né, fluxo de caixa de manejo dessa floresta. Agora, essa necessidade de uma maior documentação, com certeza amplia os custos de transação, a burocracia e talvez, né, algumas empresas ou empresários acabem não conseguindo acompanhar, né, a menos que tenha um processo mais integrado em que eles possam participar. Essa pressão de fora ela é enorme, sempre foi, né? Falou de Amazônia, falou de madeira, a gente já nasce culpado antes mesmo de cortar qualquer coisa, né? Eles nem entendem exatamente, mas é muito uma coisa protecionista também, será que vem? Porque além dessa inclusão do IP e do Cumaru, né, com tanta polêmica, a Embrapa aqui, que é a grande autoridade, dizendo que não precisaria, o pessoal lá fora dizendo que precisa, a gente ainda tem mais outro desafio que agora é o EUDR, né? A partir de 2025 também vai aumentar demais a exigência de vários documentos aqui e a gente percebe assim que essa pressão nunca vai diminuir, só vai aumentar, né? Então, o que a gente pode fazer como Brasil, já que a gente está tão rigorosamente controlado aqui, a gente não pode pegar isso de uma forma positiva ou será que a gente nunca vai ser capaz de mostrar para o mundo que a gente faz a coisa certa? Essa é uma pergunta crucial, né? Quando a gente fala de manejo florestal, do uso de florestas. E só para ilustrar o que o Marcelo trouxe, uma informação que é bem importante, né? Quando a gente fala de manejo florestal, para que todos possam entender, né? A gente está falando geralmente a cada 1 hectare de floresta, e aí para facilitar a compreensão, mais ou menos um campo de futebol, você tem em torno de 600 a 800 árvores, entre árvores adultas, árvores jovens e árvores de regeneração natural. Você retira com manejo florestal 5 a 6 árvores desse universo de 700 árvores. Cada campo de futebol sai 5 árvores. 5 árvores adultas, maduras, e você, para cada uma que você tira, no mínimo tem que ficar 3, e da mesma qualidade dessas árvores que estão sendo produzidas, que estão sendo retiradas. Isso hoje se sabe que é benéfico para a floresta de várias formas. Você abre ali o dossel que permite que o banco de sementes e plântulas possam crescer, se desenvolver. Hoje, quando você fala de carbono, que é um outro ativo, você consegue aumentar a quantidade de carbono de uma floresta manejada, diferentemente de uma floresta que está madura, que não haverá uma intervenção. Então, essa informação ela é fundamental dentro desse debate, né? Como que a gente consegue levar essa informação, mostrar que é possível produzir madeira, gerando emprego, gerando divisa, gerando riqueza para os estados, mantendo a floresta em pé, e para que a gente consiga realmente, né, manter que essas florestas... Quem conhece a Amazônia, né, quem vive na Amazônia, sabe, por exemplo, outra informação importante que o Marcelo trouxe, que o IP é uma espécie altamente resiliente, né? Ela rebrota, se você cortar e deixar ela rebrota. Ela é muito fácil de ser produzida, você tem ela em vários locais, porque ela é uma madeira muito fácil de produzir, né? A partir da semente, quando a árvore chega no período de dispersão, você tem ali em volta dela uma quantidade muito grande de árvores que se regeneram, que crescem naquela área. Então, realmente é contestável a entrada do IP no anexo 2 dessa convenção do CITES, e a gente sabe que com o manejo florestal, se você faz o manejo florestal com as diretrizes que foram previstas para o manejo florestal, as espécies continuarão lá, porque você não retira todas, não é supressão florestal. Você retira 5 a 6 árvores de cada hectare
e você manter uma quantidade que vai continuar, vai dar perenidade a essa floresta. Então, acho que são informações importantes que a gente precisa disseminar mais, que a gente precisa, principalmente para fora do Brasil, trabalhar, né? Como que avançou nos últimos anos em termos de controle, plataformas de fiscalização e por parte das empresas com a adoção do manejo florestal. O EUDR agora, ele vai englobar não só a madeira, né, mas são 7 commodities, né? Inclui soja, gado, óleo de palma, café, cacau, borracha e a madeira. E aí cada país vai ter uma nota e a Europa vai classificar, né, mais rigoroso ou menos rigoroso o controle de acordo com essa nota geral aí do Brasil. Dentro dessas commodities, talvez a madeira seja a que mais está preparada para encarar isso, né, Marcelo? Sim. Lembrando que a EUDR é justamente uma regulamentação para comprovar, para uma entrada no mercado comum europeu, que a commodity, no caso madeira e no caso de madeiras tropicais, elas não estão vindo de áreas de desmatamento e com uma linha de corte específica, né? Ou seja, o desmatamento não pode ter ocorrido depois de 2020. Foi uma convenção dessa regulamentação. Ela ainda não está em vigor, né? Ela entra especificamente no dia 30 de dezembro desse ano, então em 2025 ela já é válida. Isso está causando, assim, pelo que nós temos acompanhado, ele está gerando assim, um problema, não só para os países exportadores, mas também para os importadores, porque o mercado comum europeu, os países são altamente, né, demandantes e consumidores desse tipo de madeira, tradicionais. Então, eles precisam, para várias commodities, inclusive essa, que continue sendo fornecido, né, madeira para lá. Agora, esse conjunto, né, de regulamentações e essas exigências, elas terão que ser comprovadas e até sujeitas, eventualmente, a uma due diligence e tudo mais. E em nível bastante específico, em nível da entrada daquele lote, de onde exatamente que ele está vindo, né? Então, é um desafio, porque nós temos aí menos de 6 meses, os países, né, ou em bloco, ou empresas isoladamente já estão se movimentando. Nós entendemos, né, que uma maior chance para as empresas brasileiras é através de associações, né, e nós temos ótimos exemplos de lideranças que já estão trabalhando junto com o governo, que também tem um diálogo ministerial, né, perante a União Europeia, e também numa junção com outros países que também, né, também são do mundo tropical e estarão, vamos dizer, afetados, né, pela mesma regulamentação. Então, é um desafio, nós temos pouco tempo, mas nos bastidores já estão sendo trabalhados, né, vários processos para tentar organizar de uma forma integrada essas documentações, né? Mas realmente é uma comprovação de não entrada de madeira de desmatamento e, como você bem colocou, tem notas por países. E o Brasil, ele tem uma visibilidade e talvez um escrutínio muito maior por conta, né, de desmatamentos, incêndios, até de causas naturais que ocorrem e, nesse exato momento, assim estão ocorrendo. Não há ainda regras claras, por exemplo, para identificar um desmatamento ou uma certa área de onde está vindo, quais serão as plataformas, os mapas, as bases de dados que serão utilizadas, né? Cada país tem as suas, o Brasil, né, tem dados oficiais, né, e sistemas até bem avançados, né, de geoprocessamento e de controles, mas o que será realmente aceito? As discussões têm ocorrido, mas é um desafio. É um ponto de atenção para pensarmos, né, no mercado mesmo para a Europa a partir de 2025. É sempre a pressão enorme aqui, né? Na verdade, sempre foi assim, né? Nunca foi diferente, nunca foi fácil a vida do pessoal que trabalha com madeira lá. E o que a gente pode esperar assim, do mercado
porque não vai acalmar toda essa situação aí, pressão ambiental. Como que vocês lá, como a IMEX, como os exportadores, o que vocês têm feito para tentar não quebrar essa barreira, porque quem trabalha realmente no meio entende que comprar madeira tropical é uma das formas de manter a valorização da floresta, né? Mas como que vocês têm atuado tentando divulgar de forma positiva aí a IMEX e todas esses espécies lá do Pará? Bom, a IMEX ela tem uma atuação muito presente nos fóruns governamentais, onde boa parte dessas normas são construídas, são delineadas, então a gente acompanha de forma permanente, seja diretamente via a IMEX, seja via Federação das Indústrias, onde nós fazemos parte. E a ideia principal é a gente faz um trabalho interno com as nossas empresas de qualificação, de treinamento, de capacitação para as novas normas. A gente traz muito dessas informações que estão sendo conversadas agora para que as empresas se preparem para poder não sofrer tantos impactos dessas regulamentações. Por exemplo, agora nós estamos realizando cursos para as empresas associadas de identificação botânica, identificação de madeira, para diminuir os erros de identificação das espécies e evitar problemas durante esses processos de fiscalização, de inspeção, que fazem parte da cadeia produtiva. Como também a gente participa dos fóruns para poder trazer a perspectiva das empresas, né, de quem produz para essas construções. Então, trazendo como que o manejo tem acontecido, disseminado esse trabalho. Né, as concessões florestais trouxeram aí a possibilidade do longo prazo dos projetos de manejo, que são fundamentais para você falar de sustentabilidade, perenidade das florestas. E é um pouco isso. Assim como a gente participa de eventos fora do Brasil, seja pela IMEX também, seja pela ATIBT, né? ATIBT, que é um dos associados, uma entidade que representa produtores de madeira tropical. E, inclusive, essa semana nós tivemos, através de uma associada nossa, participação num side evento relacionado à EUDR. Né? Então, estão acontecendo esses side events fora do Brasil. Então, a gente tem feito questão de participar, seja para trazer as informações para nossas empresas se prepararem, seja para levar a nossa perspectiva de quem produz a madeira. Então, um pouco isso que a gente tem feito. E, apesar disso, sabemos do tamanho dos desafios, nós nos mantemos otimistas. Né? Então, participamos esse ano da Feira de Nantes, na França, que é a principal feira de madeira na Europa, que é o segundo destino da exportação das madeiras tropicais nossas aqui, brasileiras, e demonstra uma retomada do mercado. Apesar de ainda muito aquém do que foi há 2 anos atrás, né, nós tivemos retração aí nas exportações nos últimos anos, algo em torno de 39%, mas esse ano demonstra estamos mais otimistas. Né? Há medidas de controle inflacionário lá fora que tem permitido a retomada da exportação de madeira. Então a gente acredita que esse ano irá diminuir as perdas relacionadas ao ano passado. Né? Então temos grandes desafios, mas o otimismo é maior. Que bom, aí isso é importante saber, né? E realmente a nossa madeira está sempre atrelada à construção civil, a esse consumo, né? O que os números aí globais estão falando, Marcelo, para esse ano 2024? A gente tem sempre falado aqui, né, sobre qual a expectativa de uma forma geral. E teve alguma mudança significativa, né? A gente está vendo novamente aí muito se falar sobre a eleição dos Estados Unidos, que pode mexer com tudo. Essa guerra Rússia e Ucrânia já virou até um negócio normal, infelizmente, ninguém nem fala mais. E como que o mundo aí está se comportando para fechar o ano aí de 2024? Vai ter diminuição de juros? Quais são os sinais aí que a gente pode esperar? Bem, nós temos que olhar regionalmente, né? Já pensando que a nossa madeira tropical, né, os produtos de madeira tropical ali segue para multidestinos, Ásia, América do Norte e Europa. E começando pela América do Norte, pelos Estados Unidos, você falou em construção civil, realmente um dos principais drivers do consumo de madeira é da construção civil. E nós, acompanhando aí esse último semestre, havia uma expectativa
do mercado, né, de que a inflação americana cedesse a ponto de que as taxas de juros continuassem caindo, né. Ela está mais lenta, né, do que se esperava, e em maio tivemos, na verdade, quando a gente fala em taxa mortgage rate, né, a taxa para fins imobiliários, ela chegou a um limite de 7,22 ali durante o mês de maio. Cedeu um pouco, caiu abaixo de 7 em meados de junho, ela voltou a flutuar, passou de 7 e a semana passada está em 6,95. É uma taxa alta ainda para uma tomada de decisão do investidor americano, né, de retomar a níveis anteriores, né, pré-pandemia, a construção civil. Mas há uma expectativa, né, de que ela reduza ainda mais até o final do ano. Então seria um ponto aí positivo desse mercado. No caso da Europa, né, de um modo geral, na zona de euro, a gente tem visto que a inflação está uma das mais baixas desde 2022. Isso é um ponto positivo, porque tende a trazer também as taxas de juros para baixo e, com isso, estimular o consumo. Talvez já seja esse um dos pontos que pode ser identificado, né, na Europa um início de retomada. E a China, embora o crescimento econômico esteja até sendo estimado acima das expectativas iniciais, fala-se em torno de 4,5% a 5% de aumento do PIB chinês nesse ano, né, para cima. Há uma certa confusão assim, de mercado com, nesse momento, mais oferta de produtos em geral do que demanda. Então precisa se averiguar também, no caso da madeira tropical, como que vai se comportar. Se falou de questões geopolíticas, com certeza, né, questão dos conflitos, né, e guerra. Temos as eleições, né, nos Estados Unidos e não há uma expectativa clara do que pode acontecer, até quem quer que ganhe, como política, né, relativa à macroeconomia americana, que seria o driver de consumo. Mas nós temos que lembrar também a questão política em outras regiões que acabaram de acontecer, né, como uma mudança do foco, né, das plataformas e partidos que estavam no poder, no caso do Reino Unido e mesmo da França na semana passada. Ou seja, precisa se verificar exatamente para que lado que vai, né, diante de algumas políticas. Talvez a França não tenha muita mudança, mas são pontos assim importantes a serem avaliados. A estimativa é de melhoria, principalmente quando a gente abre para alguns produtos, né? Passado agora a linha de corte de meio de ano, primeiro semestre, especificamente para lâminas de madeiras tropicais, ela está bem acima, né? Ela já atingiu quase 70% a 80% dos mesmos 6 meses do ano passado, então mostrando forte sinal de recuperação, mas ainda para cerrado e compensado de tropicais, precisa que esse segundo semestre demonstre um esforço maior de recuperação, porque ainda não atingiu esse patamar. A exportação tem muitas dúvidas aí, tudo diante que vai acontecer, né? Mas como você comentou, Derek, o grande consumidor é o Brasil. Mais de 80% da madeira nativa é consumida aqui. E como que o pessoal, o produtor, tem enxergado aí, apesar de vocês terem um foco de exportação, como que eles têm enxergado o Brasil aqui nesse consumo? Estão otimistas também? Estamos otimistas, né? Eu acho que a gente tem alguns pontos que precisam ter uma atenção maior, né? Eu destacaria, por parte desse estímulo à produção, nós precisamos ampliar as áreas de concessões florestais. Nós temos no Brasil hoje algo em torno de 2,4 milhões de hectares em concessões, licitadas já, funcionando concessão florestal. Desses, cerca de 1,4, por exemplo, estão no estado do Pará, né, demonstrando a importância dos estados da Amazônia.
Nós temos no Amazonas agora várias áreas que entrarão em licitação também nos próximos meses. Temos alguma licitação no Amapá e em Rondônia também. Então, a ampliação dessas áreas permitirá uma quantidade maior de matéria-prima de origem legal, rastreável, sustentável e com certificação. Então, acho que essa é uma área que a gente precisa avançar, precisa colocar como prioridade em políticas públicas, a ampliação dos espaços de fornecimento da origem dessa madeira. Nós precisamos ainda melhorar a relação governamental, né, com a iniciativa privada. Nós temos normas avançadas, mas ainda há um excesso burocrático no processo de liberação, de licenciamento, e isso acaba aumentando esse custo de transação. Parte disso é repassado, inclusive, para o consumidor. E eu diria que esses são pontos importantes aí para que a gente consiga ampliar. Mas internamente depende muito mais dessa relação, né, do governo com a iniciativa privada. Nós tivemos recente greve do IBAMA, que acabou afetando aí boa parte de liberações dos projetos e que ainda não normalizou, né? Apesar de ter havido o encerramento da greve via judicial, ainda não normalizou o fluxo das liberações. Então, melhorando essa relação, com certeza a gente consegue também disponibilizar uma quantidade maior de madeira e que são fundamentais, né, para os segmentos industriais. A gente sempre lembra logo da construção civil, né, que é importante dentro da balança comercial e que tem demonstrado aí, de alguma forma, uma retomada também, considerando em termos de Brasil, né? Talvez só complementando, na verdade você tocou num ponto bastante interessante desse aumento das concessões florestais. Nós falamos um pouco mais cedo sobre essa redução da participação brasileira no mercado internacional. E um aspecto tem a ver com a disponibilidade, né, de matéria-prima e madeira. Diferente de alguns outros segmentos que a gente até abordou antes, no caso de pinos e eucaliptos, né, que já estão com uma alta competição, principalmente no sul-sudeste, pela matéria-prima, nós não conseguimos pensar que o mercado de compensado, se ele é 2%, ele consiga passar para 4%. Não tem florestas plantadas. É diferente quando a gente fala de florestas nativas, né? Quase 40%, 50%, né, dos recursos naturais florestais brasileiros, nós estamos falando de florestas nativas. Então, existe um potencial muito grande para se acessar, né, esse recurso. E isso é um dos caminhos, com certeza, através de mais concessões florestais. E, nesse sentido, acho que os estados e o próprio governo federal estão trabalhando para ampliar esse número. Ele cresceu muito nos últimos 10 anos em termos de área concessionada, né? Hoje, só em nível federal, nós temos basicamente esse 1,3, 1,4 em florestas federais. Soma-se as florestas estaduais, né, em flotas, e isso será muito importante. E ele amarra vários aspectos que a gente conversou aqui, que é a disponibilidade de uma madeira sustentável, de uma forma regular, em contratos, por exemplo, de 40 anos. Então, há uma previsibilidade de que a empresa, né, poderá ter acesso e participar de um mercado por um tempo continuado com madeira sustentável. Ela dá uma certa garantia associado a outros documentos, associado a certificações que, via de regra, essas empresas buscam, justamente para atendimento dessas solicitações internacionais, né, de consumidores. Então, essas integrações, elas permitem que, de repente, o Brasil tenha uma outra abordagem a partir, né, daqui para frente, com relação a mais recursos, legalidade, né, e acesso a mercados que vão valorizar a qualidade, né, da matéria-prima vinda de manejo florestal sustentável. Muito interessante aí esse ponto que você tocou, né? Porque realmente nas outras espécies, outros produtos, não tem como escalar a produção do dia para a noite.
E a madeira tropical, ela tá lá já, né? Se a gente fizer realmente o dever de casa, de casa, a gente consegue transformar toda essa potência em um ganho enorme para o Brasil, né? Muito interessante mesmo. Bom, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa, daria para a gente falar muito mais coisas. É um assunto realmente muito interessante, polêmico, a gente tem muita vontade de divulgar para o mundo todo, né? Mas diante de tudo que a gente falou aqui, né, das concessões florestais, toda essa quantidade de madeira disponível de forma legal, de forma correta, que preserva aí a Amazônia, né? Daria para a gente mandar um recado aqui para os nossos ouvintes, para o mundo todo, que se a pessoa está interessada em preservar a Amazônia mesmo, ela tem que comprar madeira nativa. Dá para fechar assim essa nossa conversa, né? Com certeza, dá para fechar. Eu acho que a melhor forma, né? A gente tem hoje uma discussão global, né, da agenda climática, por exemplo. Então, se a gente quiser, e quando a gente traz isso para o Brasil, né, boa parte das emissões se relaciona ao desmatamento, né, então vem da conversão de florestas. Então, se a gente quer manter florestas, se a gente quer ajudar, né, dentro dessa agenda de clima, a gente precisa apoiar a manejo florestal. A gente precisa, e para isso a gente precisa comprar madeira nativa de origem de manejo florestal sustentável. Então, essa relação é importante que a sociedade cada vez mais compreenda, que a gente consiga divulgar isso, né, porque, sem dúvida, essa seria a melhor contribuição que a gente consegue dar para a Amazônia, para os estados da Amazônia, é a promoção do manejo florestal, é a utilização das florestas de forma legal, de forma rastreável, de forma sustentável. Interessante. Então, se quer salvar a Amazônia, compre madeira tropical. Então, fechando aqui, eu queria deixar um espaço aí para vocês falarem um pouco aí, Marcelo, um pouco da STCP, como é que o pessoal encontra você? Perfeito. Bem, nós estamos aqui na SCP em Curitiba, né, o headquarter, o escritório principal. Temos cerca de 15 escritórios, né, em campo, né, são filiais, vamos dizer assim, muitos para atender alguns projetos ou clientes específicos em todos os biomas e regiões, né, inclusive na Amazônia. E é importante talvez ressaltar, você até começou o programa comentando sobre participação com entidades internacionais, a gente faz esse monitoramento, essa inteligência de mercado, quinzenalmente elaborando boletins, né, específicos de madeira tropical, né, para entidades internacionais, que a gente já tem uma vivência, né, em trabalhos. E nós também temos feito projetos de desenvolvimento florestal, planos de desenvolvimento, né, para estados, alguns da Amazônia, né, citando apenas, por exemplo, diagnósticos de florestas em Rondônia, plano de desenvolvimento florestal, alguns anos atrás, para o Mato Grosso, em que lá tem 3 biomas, inclusive o amazônico, e ele tem que ser parte, né, já que é um recurso do Estado, parte de diretrizes, né, e ações específicas para ele. Então, nós estamos em Curitiba, né, talvez o melhor acesso através do nosso website, www.scp.com.br, e ficamos à disposição para colaborar com quem queira interagir sobre questões de madeiras tropicais. Obrigado, Marcelo. E você, Derek, como que o pessoal encontra você? Bom, a IMEX ela é uma associação que tem mais de 40 anos de existência, congrega os principais exportadores de madeira no estado do Pará. Hoje nós temos mais de 35 associados, que são os grandes exportadores de madeira, e tem feito essa atuação. Nós temos hoje no nosso site www.imex.com.br informações sobre espécies, sobre manejo florestal, sobre muito do que a gente falou aqui. Então você consegue obter através do nosso site e das redes sociais mais informações sobre a nossa atuação de defesa dos interesses, de representação, mas também esse trabalho que as empresas têm feito de capacitação, de qualificação. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, parabenizar o Woodflow e estamos à disposição. Obrigado então, senhores, obrigado a todos que ficaram com a gente até agora e até breve.